Seja muito bem-vindo a este nosso sexto encontro. A Bíblia ensina como ser livre. 10 perguntas sobre este tema. E o primeiro que eu quero apresentar para você, qual deve ser a base das nossas atitudes? De acordo com Tiago, capítulo 2, verso de número 12. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Para que nós sejamos livres, nós precisamos falar e agir como aqueles que serão julgados pela lei. Que lei? A lei da liberdade. Tiago está dizendo que a lei de Deus traz liberdade para cada um de nós. Nós só podemos ser livres se existir uma lei que delimita aquilo que nós podemos fazer e outros também podem ou não podem fazer. Eu gosto de ilustrar isso da seguinte forma: as pessoas são livres para fazer o que quiserem da sua vida, quer sejam coisas boas ou ruins. Por exemplo, é errado e é criminoso traficar drogas no nosso país. Mas a pessoa ela tem a liberdade de, se quiser, fazer isso. Mas se ela trafica, se ela vende drogas e ela também utiliza drogas, ela se tornará uma viciada naquele entorpecente. Ela usou a sua liberdade de forma ruim e errada, ela se tornou uma escrava. A lei, neste caso, a lei humana, proíbe certas coisas para que a pessoa seja de fato livre e feliz. De forma semelhante, a lei de Deus nos permite várias coisas, mas também proíbe outras. Por que Deus faz isso? Porque Ele pensa no nosso bem e na nossa felicidade. Quando nós somos fiéis à lei de Deus, nós podemos ser de fato felizes. A segunda pergunta: eu posso escolher o que obedecer? Tiago capítulo 2, o verso 10 e o verso 11 também responde essa pergunta. Pois quem obedece a todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de desobedecer às outras. Pois aquele que disse, não cometa adultério, também disse, não mate. Logo, mesmo que não cometam adultério, se matarem alguém, transgredirão a lei. O que Tiago está dizendo aqui é, ok, nós temos várias leis na Bíblia. Se eu obedecer 9 e deixar de obedecer somente uma, tá ok, eu estou obedecendo 90% da lei. O que Tiago está dizendo é, se nós obedecemos toda a lei, à exceção de uma, nós somos culpados perante Deus como se nós desobedecêssemos a todas. Por isso, nós devemos ser fiéis a toda a lei de Deus. Não tem essa de escolher, eu prefiro aquela parte da lei, aquele outro mandamento de Deus, eu acho que não é muito bom, eu prefiro não obedecer. Se eu ficar com a maioria, Deus vai entender. O que o Tiago está dizendo, o apóstolo, nestes versos, é que nós devemos ser fiéis a toda a lei de Deus. A terceira pergunta: quais são os 4 primeiros mandamentos da lei de Deus? Êxodo capítulo 20, do verso 3 a 11, nós encontramos quais são os 10 mandamentos de Deus. E os 4 primeiros são: primeiro, não tenha outros deuses além de mim. Segundo, não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, o Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso. Terceiro, não use o nome do Senhor, seu Deus, de forma indevida. Quarto, lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo. Você tem 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais. Os 4 primeiros mandamentos dos 10 que Deus deu lá para o povo de Israel no Monte Sinai, eles dizem respeito ao nosso relacionamento com a pessoa de Deus. Deus, ele deve ser o único Senhor da nossa vida. O segundo mandamento diz que nada deve estar além dele, inclusive qualquer tipo de imagem ou ídolo que se coloque no lugar de Deus. O terceiro, que nós devemos ter o devido cuidado, tratar o nome de Deus, porque o nome de Deus diz respeito à sua pessoa, com a devida consideração. O quarto, guardar o dia de sábado, porque é um dia santo instituído por Deus. Quando nós avançamos para os 6 últimos mandamentos,
mandamentos, ainda em Êxodo capítulo 20, do verso 3 em diante, o quinto mandamento diz: honre seu pai e sua mãe, assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. O sexto, não mate. O sétimo mandamento, não cometa adultério. O oitavo, não roube. O nono, não dê falso testemunho contra o seu próximo. O décimo, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher dele, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem qualquer outra coisa que lhe pertença. Os 6 últimos mandamentos, eles são importantes porque, semelhante aos 4 primeiros que dizem do meu e do seu relacionamento para com Deus, os 6 últimos dizem respeito ao relacionamento existente entre os seres humanos. O quinto mandamento, que nós devemos ser fiéis e obedientes aos nossos pais para que tenhamos muita vida. O sexto, que nós não devemos matar as outras pessoas porque devemos preservar a vida do nosso próximo. O sétimo, não devemos adulterar com a mulher ou o esposo do próximo para que a família dele ou dela permaneça unida e não seja desfeita. Nós não devemos roubar para preservar a propriedade do próximo. Não dê falso testemunho para que ninguém seja condenado por uma mentira. E por fim, o 10º mandamento, não cobiçar nada que pertence ao outro, porque pertence ao outro e não a mim. Estes 10 mandamentos, eles são importantes porque regulamentam como que deve ser a nossa vida para com Deus e a nossa vida para com as outras pessoas. Não existe somente os 10 mandamentos. Na Bíblia nós encontramos muitas outras leis que Deus deu para a humanidade. Os 10 mandamentos são as principais normas e tem por trás deles princípios que regem o nosso relacionamento tanto para com Deus, para com as outras pessoas. Quinta pergunta: com que Deus escreveu os 10 mandamentos? Êxodo capítulo 31, verso 18. Nós encontramos que quando o Senhor Deus terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas da aliança, tábuas de pedra, escritas pelo próprio dedo de Deus. Por que é importante essa informação registrada na Bíblia? Algumas pessoas dizem que os 10 mandamentos são lei de homens. Na verdade, os 10 mandamentos foram 10 preceitos que Deus deu para a humanidade e não foi Moisés que escreveu isso para o povo de Israel. Os 10 mandamentos foram ditos audivelmente pelo próprio Deus lá no Monte Sinai, mas Deus também escreveu os 10 mandamentos com o seu próprio dedo. É como se eu dissesse hoje que Deus escreveu com a sua própria mão. Os 10 mandamentos, eles vêm do próprio Deus. A sexta pergunta: Pastor Hugo, o que é pecado e por que pecamos? 2 textos bíblicos nos ajudam a entender este questionamento. 1 João capítulo 3, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Olha por que é muito importante que Deus desse uma lei para a humanidade. Porque nós só podemos saber o que é pecado e o que é a vontade de Deus através da lei. Quando nós olhamos a lei de Deus, eu sei o que Ele espera de mim e o que Ele espera que eu não faça. Por que é que nós pecamos? Por que é que nós quebramos a lei divina? Salmo 51, verso 5: pois sou pecador, desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Davi, ele deixa claro que nós somos pecadores desde o nosso nascimento. Não há nenhum ser humano que não seja pecador. Todos pecaram. Paulo diz isso no livro de Romanos. A sétima pergunta: qual é o papel da lei no plano da salvação? A lei ainda hoje é válida para nós? Romanos capítulo 2, verso 12. Assim, todos os que pecarem, mesmo não tendo a lei escrita de Deus, serão destruídos. E todos os que pecarem, estando sob a lei de Deus, de acordo com essa lei, serão julgados. O que Romanos apresenta neste texto é que a lei será o padrão pelo qual todos os seres humanos um dia serão julgados por Deus. Um outro papel que a lei exerce no plano da salvação está em Gálatas 3:24. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo para que fôssemos justificados pela fé. É muito interessante essa imagem que Paulo apresenta neste texto. Ele diz que a lei foi um tutor. Em que sentido? A lei é como uma espécie de professor
Senhor, que nos guia, que nos ensina até termos maturidade. A lei no plano da salvação nos leva até Cristo e é pela lei que nós seremos julgados. Oitava pergunta: qual a atitude de Jesus para com a lei? João 15, verso 10. Quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. O que Jesus diz nesse texto é que ele foi obediente aos mandamentos, à lei de seu Pai. Jesus cumpriu toda a lei de Deus. Ele foi fiel e obediente. E nós, como filhos de Deus, devemos seguir o exemplo de Jesus. Nona e penúltima pergunta: Jesus aboliu a lei? O que ele diz em Mateus capítulo 5, verso 17 e 18? Não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas. Vim cumpri-los. Eu lhes digo a verdade: enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá até que todas as coisas se cumpram. Algumas pessoas dizem erroneamente que quando Jesus veio, ele aboliu a lei, porque hoje nós não vivemos mais sobre a lei, nós vivemos sob a graça. Não é isso que Jesus está dizendo nesse texto. O que o Filho de Deus diz é que ele não veio abolir, ele não veio derrubar, ele não veio quebrar o menor tio, o menor traço da lei de Deus. O que Jesus veio fazer foi cumprir. Então, se ele veio cumprir, ele não permite que ninguém quebre a sua lei e permaneça impune. Eu quero avançar para a 10ª e última pergunta. Mas, pastor Hugo, a lei, ela é boa ou é ruim? Romanos capítulo 7, verso 12. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. É pela lei que nós seremos julgados. É através da lei que nós tomamos conhecimento de que somos pecadores. É através da lei que nós somos direcionados a Cristo, porque é somente Cristo que pode nos dar salvação. Por isso o apóstolo Paulo diz que, apesar da lei me julgar e condenar porque eu sou pecador, a lei ela não é ruim. A lei ela é santa, ela é justa e ela é boa. Sabe por quê? Porque é através da lei que nós conhecemos quem Deus de fato é. Como é o seu governo, nós podemos conhecer através da lei. E quando nós olhamos para os seus mandamentos e para a legislação divina, nós podemos perceber qual é a vontade dele para cada um dos seres humanos. E agora, o que é que Deus espera de mim? Com base nessas 10 perguntas que nós fizemos e com base nas 10 respostas que a Bíblia ensina, como é que eu e você podemos ser livres. Reconheço que a lei de Deus ainda é válida, traz liberdade, me guia até Cristo e ao obedecê-la, permaneço no amor de Jesus. Se você está escravo de algo, de alguém, você pode ser livre. E esta liberdade você encontra em Cristo Jesus. Cristo Jesus apresenta a vontade dele para você, onde você pode encontrar liberdade para a sua vida. Você deseja ser fiel à lei de Deus? Você deseja cumprir a vontade dele? Ao assim fazer, você encontra liberdade, porque essa é a vontade de Deus para mim e para você.